Irmãos, em 25 de dezembro nós comemoramos o Natal, que é o nascimento de Cristo. É bem verdade, é só uma data convencionada, afinal de contas nós não sabemos exatamente quando aconteceu. Mas que seja, uma data precisará ser escolhida, em branco que não poderia passar. Mas a verdade é que uma vez passado o Natal, e precisamos passar com muito cuidado, porque logo nos interessamos mais pelas coisas do Natal do que pelo aniversariante do Natal, enfim. Mas passado o Natal, vem a virada do ano. Todos nós sabemos como é aqui no Brasil, não é? O ano começa, na verdade, em março ou finzinho de fevereiro, pelas festividades não tão espirituais que nós temos no nosso país. E parece que mesmo nós, os espirituais, nos acomodamos socialmente porque, de certa forma, até dependemos desse calendário para trabalhar e fazer nossas atividades, os empresários ou mesmo aqueles que estão empregados, dependendo de algum setor. Mas seja como for, essas coisas não deveriam influir no nosso coração quando nós pensamos sobre Cristo. E parece que quando vai chegando fevereiro e março, nós praticamente esquecemos o que aconteceu no Natal e não pensamos na história do ministério de Cristo. Lembrando, o Natal é importantíssimo, porque se ele não tivesse nascido, não tivesse se encarnado, nós não teríamos nada, irmãos. Não teríamos nada se não fosse Cristo. Mas veja, o próprio nascimento não é a coisa mais importante. Porque ele não nasceu para nascer. E também não nasceu nem sequer para morrer. Ele nasceu para morrer e ressuscitar. Mas enquanto viveu, nos seus 3 anos de ministério, ele começou a expandir historicamente o seu reino. Às vezes há um pouco de dificuldade de compreender isso. Como Deus trouxe o seu reino na pessoa de Cristo? Se Deus é soberano e reina sobre tudo. Então veja, na verdade a expressão é boa, nós é que não percebemos. Ele não veio criar o reino. Ele não veio iniciar o reino, nem mesmo aqui na terra. Ele veio manifestar o reino, que sempre existiu na eternidade e de uma forma histórica, na história do decorrer do homem e sua transformação, seus eventos históricos, esse reino foi ficando cada vez mais visível. Veja lá no Antigo Testamento, por exemplo, não havia sequer um povo. Precisou que uma etnia fosse reunida e retirada de um lugar, para então, como povo, se transformar em nação, mostrando a organização de Deus. E essa organização deveria ser luz para os povos. Isto é, o próprio Israel do Antigo Testamento já era uma maneira do reino de Deus começar, ainda que mais lentamente, a se manifestar para a criação. Porque com a queda, irmãos, não havia problema com o reino. Mas com a queda, a separação e a dificuldade de se conhecer a Deus, Cristo, o Espírito Santo, suas ações e reconhecer que você precisa estar nesse reino, foi preciso que Deus agisse assim na história. E então, quando a maior revelação de Deus acontece, que é Cristo, já nos diz assim, Hebreus, porque ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos ancestrais, aos nossos pais, pelos profetas, mas agora nos fala mais especificamente através de Cristo. E às vezes nós nos preocupamos apenas com o conteúdo da mensagem, que é muito importante. Mas essa mensagem e a sua atuação ia manifestando o reino. Ora, irmãos, se você quer ver como é que está realmente uma mesa limpa, com uma luz de vela não é suficiente. Uma mesa branca na luz de vela parecerá cinza ou bege, e talvez a uma primeira olhada ela estaria muito limpa. Mas se você coloca uma luminária, já melhora.
Você vê que aquele bege era mais fruto da chama do que da cor da própria mesa, e a sujeira mais grossa vai aparecendo. Agora, se você colocar uma luz realmente potente, claro que não ofusque os olhos, mas que seja realmente potente, então, sem sequer testar com a mão, só de olhar, você já vê se aquilo está limpo ou não. Isto é, aonde a luz chega, e quando cada vez ela chega mais, com mais intensidade e mais presentemente, as coisas de como estavam vão aparecendo. Há uma lei da física, ainda que haja um pouco de relatividade nisso, mas vamos ficar com o conhecimento geral. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Pelo menos em via de regra. Isto é, aonde chega alguma coisa, naquele lugar, o que vai acontecer com a que estava lá? Necessariamente vai ter que se mover de lugar. Esta é a manifestação do reino. Liturgicamente, nessa época do ano, antes que nós cheguemos até a Páscoa, nós estamos exatamente nesse momento. Cristo já nasceu, teve sua infância, adolescência, idade adulta, o seu batismo, tentação no deserto, capacitado e vitorioso, só aí ele começa o seu ministério de manifestação da verdade do Pai, de proclamação do Evangelho, isto é, dele próprio, e da proclamação e efetivação desse reino. Irmãos, onde esse reino chega, as coisas não podem permanecer como estão. Você é salvo. Se entregou sua vida a Cristo, você é salvo. Você foi tirado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Do reino de Satanás para o reino de Cristo. Então você já está nesse reino, que não pode ser visto plenamente aqui, porque só na plenitude poderá ser. Quantas coisas nós precisamos deixar no momento da conversão, não é? Aliás, é isso que vai marcar a nossa conversão. Mas quantas coisas, mesmo convertidos, mesmo pertencentes ao povo, mesmo sendo da igreja, mesmo tendo um coração renovado, de pedra tornado em carne, mesmo tendo a lei inscrita no nosso coração, isto é, desejando, não apenas sabendo, mas desejando, como falhamos, como nós vamos negociando com Deus, como nós criamos coisas da nossa religiosidade e tomamos isso como o que há de melhor na nossa santificação. Vamos abrir lá em Marcos 7, de 1 a 9, e ver o que Cristo tem a dizer a respeito disso. E eu creio que a leitura inicialmente possa chocar, mas vamos ler de mente e de coração abertos e ver o que a palavra nos ensina. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Vamos ver um dos momentos em que o reino de Cristo estava chegando, sendo manifesto, e o que naturalmente acontece ali. Eu vou ler de 1 a 9, os irmãos prestem bem atenção, mas vou meditar apenas de 6 a 9. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus, alguns escribas vindo de Jerusalém. Guarde que tudo isso é importante. Fariseu, escribas, e vindo especificamente de onde? Jerusalém. Isso é muito significativo, onde estava o templo e tudo mais. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, camas. Interpelaram-no, isto é, pararam e fizeram uma pergunta. Os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós,
hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Irmãos, existe um problema quanto à aplicação da mensagem bíblica quando se trata dos fariseus. Qual é esse problema? Você olha os fariseus, você já sabe quem são, você olha os escribas, saduceus, olha estas pessoas e você logo pensa: que pessoas terríveis! Como no meio do povo de Deus podia haver pessoas como essas? O que você acha desse raciocínio? Não parece muito com a própria oração do fariseu: ah, Senhor, que bom que eu não sou como aquele publicano. O grande problema de aprendermos com os erros dos fariseus é porque nós achamos que esses erros são dos fariseus e não meus. Nós tendemos a achar que o grupo dos fariseus são de pessoas fora do povo de Israel. Lembremos um pouquinho como é que esse grupo dos fariseus surgiu. Você vai ficar talvez boquiaberto com isso. Israel dominando Roma. Roma dominando Israel. A cultura de Israel começa a entrar em declínio, porque a cultura dominante era muito forte, seja nos seus costumes, na imposição da sua religiosidade, a adoração ao imperador. Seja nos impostos, seja na educação, isto é, Roma fazia como que numa panela de pressão mesmo, literalmente para tentar amolecer e cozinhar a cultura que ela estava dominando, para se tornar muito mais forte e, quem sabe, dominar sem ter gastos militares, porque eles podiam dominar, mas inegavelmente fazer guerra sempre custou muito dinheiro. Então, se eu domino por todas as formas, é muito mais fácil. Você é o povo dominado. Você já está há uma geração, talvez sem conhecer o Deus de Israel. E se for a geração que conheceu o Deus de Israel antes da tomada de Roma, pode pensar: Deus nos abandonou. E sabe, estar sobre os romanos até que não é tão ruim assim, porque afinal de contas eles são o maior império do mundo. Então, quem sabe muitos achassem até uma honra serem dominados pelos romanos. E é por isso que muitos se vendiam. Havia de fato isso. A Bíblia deixa clara nos evangelhos. Mas havia um grupo que, por um zelo inicialmente religioso e até cultural, quis preservar a cultura de Israel. Eles não eram muito de briga, não era de fazer revolta armada, mas já que nós estamos dominados, pelo menos nós vamos ser o baluarte das tradições. Que grupo é esse, irmãos? O dos fariseus. O início do grupo é até louvável, é até bom. E lógico, se você está sendo dominado, você está indeciso, e você começa a ver um grupo que começa a rever as suas tradições perdidas. O meu avô falava isso, o meu pai me leu esse texto um dia, minha mãe cantava essa música para mim, eu é que estou quase mais romano do que judeu. Você se encantaria com esse grupo? Eles abrem o Antigo Testamento, eles estudam, eles leem, eles falam de memória e lendo, eles falam explicando, você vem com dúvidas, eles têm respostas, você vem com problemas, eles têm soluções, isto é, tudo que os romanos não faziam e muitos judeus estavam abandonando de fazer, esse grupo fazia, irmãos. Isso atraía tremendamente o povo. E a maior briga dos fariseus, saduceus e escribas, os saduceus muito parecidos.
Os saduceus eram mais políticos do que propriamente religiosos. Mas enfim, isso atraía o povo e eles ganhavam prestígio na sociedade. A maior questão deles com Cristo nem era tanto o fato dele ser Cristo ou não, o Messias ou não, Filho de Deus ou não. Todas essas acusações, elas são apenas instrumentos. O problema dos fariseus, principalmente com Cristo, é: tem gente nos abandonando. Nós, os estudiosos, os ricos, os famosos, os entendidos, os aclamados já há algumas gerações, nós estamos perdendo terreiro para um filho do carpinteiro. Não é possível isso. Alguma coisa de errado está acontecendo. E pior, começam as acusações. Esse carpinteiro não é só carpinteiro, um pobre com uma filosofia. Ele diz que é filho de Deus. Bem, irmãos, Cristo na estrebaria já era o Filho de Deus. E foram reconhecê-lo. Lembram-se? Os reis, os magos que foram lá entregarem aqueles presentes? Ele já foi reconhecido como rei dos judeus. O sacerdote, o profeta, o rei. Mas agora ele estava pondo em exercício o seu reinado. O reino sendo manifesto. Irmãos, isso incomodou muita gente. Mas o mais estranho é, incomodou que pessoas? Roma. Interessante, Roma só foi incomodada porque os judeus traidores falaram de Cristo para Roma. Se não fosse dito, mesmo lá no nascimento de Cristo, se ninguém falasse nada, ninguém faria nada. Os principais foram os da casa, os filhos. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, irmãos: pessoas criadas nas tradições e pertencentes ao povo. Inclusive, é por isso que nós podemos nos identificar sem nenhuma forçação de interpretação com os fariseus, porque os fariseus eram do povo. Muito embora não reconhecessem a Cristo, é óbvio, isso é uma grande diferença. Mas vamos abrir lá em Isaías 29:3. Não tinha o nome de 29:13. Não tinha o nome de fariseus, mas o povo está lá. Isaías 29:13. Lembra-se do texto que nós lemos agora no Evangelho? Quando é dito: bem vos profetizou. Bom, foi Isaías que profetizou. Olhe lá. O Senhor disse, Isaías 29:13: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Pergunta: fariseus só tiveram no Novo Testamento? Com esse nome, por essa razão? Sim, só no Novo. Mas em essência, quem eram os fariseus, irmãos? É muito difícil admitir isso, mas em essência, quem eram os fariseus? O povo. Em essência, por natureza, por tendência, quem é o fariseu? Você e eu. Então eu creio que a aplicação desse texto muda completamente de figura e de objetivo. Não existe Cristo, os discípulos, eu e os fariseus. Apenas existe Cristo e os homens. Inclusive comigo, nesta mesma hipocrisia. Vamos ver lá no versículo 6. Voltando para Marcos 7:6. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Quando nós ouvimos a palavra hipócrita, nós temos uma tendência muito rápida de pensar de que apenas é alguém falso. Na verdade, hipócrita é uma palavra que significa máscara. Essa é a ideia. É alguém que põe uma máscara para que não possa ser visto quem realmente é e precisa mostrar uma certa imagem, o que nos faz crer que é uma casca, é uma coisa exterior
e ela precisa esconder a coisa que é mais interior. Mas há um problema específico com os fariseus, irmãos, que não os livra e não os justifica do erro, mas é que eles criam estar certos. Os fariseus não queriam fazer as coisas simplesmente pelo que faziam. Eles queriam de fato ver Israel retornando à sua glória. Literalmente, a sua glória e não para a glória de Deus. Eles julgavam que eles estavam sendo os pioneiros. Se tinha alguém mártir no povo, nunca seria Cristo. Quem seria? Os fariseus, que dedicavam sua vida totalmente às coisas de Deus, não faziam mais nada. Irmãos, estes não somos nós que estamos na carreira da fé já há muito tempo, julgando que dedicamos toda a nossa vida a Deus, fazemos sacrifícios, estamos empenhados e julgamos estar plenamente certos daquilo que estamos fazendo, até que a palavra nos confronte. Porque esse sermão necessariamente é desconfortável, vamos dizer assim, num primeiro momento. Por que ele é desconfortável? Porque você sabe sim que você se encaixa já exatamente nessa situação. E pior, você sabe sim que em alguma área ou em áreas da sua vida você tem tentado pôr a máscara. Você tem tentado hipocritamente dedicar-se, fazer as coisas de Deus, cumprir os mandamentos, criar as suas regrinhas. Porque é interessante, eles eram acusados, os fariseus, de seguirem as tradições dos homens. Mas depois, no final, Cristo aplica que homens são as vossas próprias. Vocês são os tais homens. Vocês criaram isso. Eu nunca disse, Deus nunca disse, Moisés nunca mandou, e disto os profetas nunca relembraram o povo. É só seu. Você tirou isso não sei de onde. Ou melhor, sabemos do seu coração, mas da Bíblia que não foi. Irmãos, ninguém diga que os fariseus não estudavam. Ninguém diga que os fariseus não se dedicavam. Ninguém diga que os fariseus tinham algum intuito, talvez não o mais nobre, de ajudar, de transformar, de querer ver alguém sendo judeu de verdade. É, antes de tudo, um sentimento patriótico, quase antes de ser espiritual. Então, era um desejo genuíno e eles criam estar agindo certo. Irmãos, quando você ouve uma mensagem, quando você ouve um sermão, na sua devocional, quando você abre a palavra e ela apontou o seu erro, como você se porta diante disso? Fazendo de conta que não é com você e aplicando aos homens, aos fariseus da sua lista, porque você tem uma lista de fariseus, eu sei que tem. Lógico, o seu nome não está lá, mas talvez esteja na de muitos. Se você tem a sua, todos têm a sua, você está na de outros. Pode ter certeza, por uma razão procedente ou não. Então, nós aplicamos às outras pessoas e temos dificuldade de aplicar o texto bíblico para nós mesmos. Irmãos, no momento em que nós rejeitamos o texto bíblico, nós estamos fazendo como os fariseus, jeitosamente fazendo. Nós não fazemos isso escancaradamente. Vamos ver? Versículo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É muito parecido com Isaías. Não diz que não havia adoração. Muito interessante. Havia, e muita, inclusive com todas as regrinhas colocadas por eles mesmos. Havia adoração. O problema é que era à toa, em vão. Porque o fundamento eram as verdades do antigo e agora a fundamentação Cristo,
a rocha. Só ali é possível adorar. Ninguém pode ser aceito em adoração e, portanto, ter uma adoração aceita com os seus próprios méritos, por muito que esteja arrependido, por muito que tenha feito, por muito que tenha estudado, por muito que tenha feito qualquer coisa. Quão rapidamente nós nos esquecemos do ministério de Cristo, do Evangelho entre Natal e Páscoa. Mas o reino estava se expandindo, e a luz chegando, e os homens rejeitando, porque estavam se sentindo incomodados. Eu tenho plena certeza que não é um sermão fácil de se ouvir, como não o foi de preparar, e muito menos de aplicar a mim mesmo. É muito difícil, porque nós nos situamos bem, nós nos colocamos num lugar de conforto na vida cristã, e dizemos, eu vou até aqui, e olha, eu já fui na frente de muitos mais. E rapidamente nós queremos o seu conforto. Quem aqui já sofreu a dificuldade de bater o carro, sabe o que significa. Correndo tudo bem. A parte que bateu, seja você ou outro, não houve briga, não houve insulto. A parte prontamente assumiu, seja o outro, você correndo tudo bem. Os irmãos já concordam que é muito chato? Vai demorar o seguro, os orçamentos, a indicação, a oficina, o conserto, o não cumprimento de prazo do conserto, a devolução, a verificação. Ou seja, você põe aí de 20 a 30 dias tranquilo sem o seu carro. Isto correndo tudo bem. Mas quando você bate, a maior dor de cabeça não é a batida, é o que vai acontecer depois. Você queria uma solução imediata. Aliás, você olha com uma esperança de que aquele amassado não seja amassado, você passa a mãozinha assim, quem sabe volta. Irmãos, nós fazemos a mesma coisa na vida cristã. Você dá pancadas com o seu carro e espera que nada aconteça, não tenha todo um processo de restauração. É certo, é seguro, mas não tenha um processo de restauração. Você faz de conta que não existe, porque se eu for mexer nisso, vai dar trabalho. E a última coisa que eu quero com o país em crise é eu ainda ter de ter um trabalho espiritual. Eu quero que a vida espiritual me conforte. Eu quero uma vida espiritual que me dê sossego, que eu não tenha em mais lugar nenhum. E veja, ela está aí para dar mesmo, só que não da forma que normalmente nós esperamos. Então você cria suas tradições, você mesmo com toda a sua inventividade humana, pecaminosa, enganosa, espiritual e com base bíblica, você consegue fazer isso. Você cria a sua própria religiosidade e assim está bem. Mas siga. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens, isto é, vem do pecador para o pecador, do errado para o mais errado, para o pobre, falando de quem está rasgado. Mas olha o 8. É impossível acontecer o 7, se não acontecer antes o 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Deixe de ler a Bíblia um dia. Um único dia. Qual será o seu ânimo para ler no dia seguinte? Menos ainda. Porque afinal de contas você pensa, eu não li a Bíblia hoje? E veja, foi um dia abençoado. O chefe não brigou comigo, eu não briguei com ninguém, veio até um aumentozinho, não sei como, de onde, mas veio um aumentozinho. Eu cheguei em casa pensando em encontrar a esposa emburrada, que eu fiz bobagem de manhã. Ela estava até boazinha, quem sabe ela esqueceu. A esposa querendo comunicar o que gastou no cartão de crédito e o marido disse, que beleza meu bem, tem mais o que gastar mesmo. Os filhos vão todos bem na escola, foram aprovados com foto da escolinha, ou diplomas na mão. E você não leu a Bíblia hoje. Ei, o seu dia não foi tão problemático assim. Aí está a sua dureza e hipocrisia
ignorância e infantilidade. Não ter ouvido o seu Deus falar um único dia deveria causar mais tristeza do que perder todas essas coisas que eu disse que você acabou de ganhar. Então você vai ouvir quem? A tradição dos homens. Não precisa tanta dedicação. Vamos com calma. Não é assim como se diz lá. Não é assim como se mostra aqui. Você pode ir administrando. Essa área é assim mesmo. Deus sabe, o mundo não é perfeito, muito menos você. Cristo já pagou todos os seus pecados mesmo. Vá fazendo como pode. Não é exigido perfeição aqui. E você vai contemporizando e criando as suas tradições. Você já disse onde Deus perdoa e aonde Ele nem precisa perdoar na sua vida. Porque o seu pecado certamente é mais limpo e bonito do que o dos outros. Então talvez o seu não precise do castigo divino. Só o seu não. O dos outros sim. O dos outros é ferro e fogo. Mas o seu, Deus é compassivo. Versículo 8, agora o 9. Disse-lhes ainda, irmãos, essa palavra é ótima, principalmente em português, para os brasileiros com o seu jeitinho. Ninguém nega, ninguém renega, ninguém se faz de ignorante abertamente. Como as coisas acontecem? Jeitosamente. Então, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Isto é, vocês querem agradar a vocês mesmos. Irmãos, que palavra pesada, se nós podemos, com toda a base bíblica, infelizmente nos identificar com os fariseus. Mas eu faço uma pergunta decisiva para os irmãos. Em alguma palavra de Cristo, mesmo dirigida aos fariseus, saduceus e escriba, Cristo pisa e não dá nenhuma chance de mudança? Os irmãos já leram isso nos evangelhos? Cristo é confrontado com uma mentira, e ele os confronta ainda mais, porque é luz, com a verdade. Aí o confronto de Cristo procede. Mas sempre Cristo mostra o problema, e qualquer fariseu, como o fariseu Paulo, e outros que temos relatos, poderiam converter-se do seu erro. Em outras palavras, o sermão é duro, é muito duro, porque mexe nos recônditos que nem você quer mais mexer. Mas quem está falando? É Cristo, que está falando para os seus ouvirem, transformarem-se e mudarem de vida e saber que nele, o Cristo que está expandindo o reino, tem plena possibilidade de mexer no que você não quer mexer, de mudar no que você acha que está bom, de começar a cogitar o que você nem imaginava que deveria mudar, e precisa. Ele está com você. Estou convosco todos os dias. Apenas como paralelo, lembram-se na tempestade de Cristo? Com Cristo no barco? Aliás, o que as criancinhas cantam? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não diz que não tem tempestade. Mas é interessante, se tornou até uma maneira de falar num ditado brasileiro. Literalmente, os discípulos e Cristo estavam no mesmo barco. Só que eles acharam que Cristo não estava se importando, por isso foram falar com ele. Mas Cristo está com os discípulos na tempestade. Ele está com você agora, nesse momento. Aliás, se você está se sentindo compungido a começar a rever muitas coisas, isto é o sinal do Espírito Santo habitando em você, em Cristo, adorando a Deus na congregação conosco.
o seu Salvador pronto a te mostrar o erro e dizer: venha para mim, porque em mim você terá a possibilidade de fazer o que sozinho nem quereria e nem poderia. Então hoje à noite, quando você voltar e pensar nessa mensagem e na sua própria hipocrisia, lembre-se, você tem. Não fuja mais. Você tem. Você precisa acertar. E o Salvador está com você para essa mudança. É difícil, pode ser lenta, burocrática, não é simples, mas Ele estará lá o tempo todo, porque Cristo não acusou pelo prazer de acusar, como os seus acusadores faziam, porque as palavras de Cristo sempre eram redentivas, para redimir o povo do seu erro. E nessa noite é assim, Ele fala de maneira a redimir você dos seus pecados e da sua própria hipocrisia, até o fim dos tempos, e lá no céu, onde nunca mais teremos essa tendência. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe, nos dirija e motive a revermos e a transformarmos-nos da nossa hipocrisia segundo o poder que vem dele mesmo. Amém.